Josué capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram Gibeão e pelejaram contra ela. E enviaram, pois, os homens de Gibeão Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, e ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até a Zeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo ele diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva, do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O Senhor, pois, se deteve no meio do céu, o sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam na cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixes entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retiraram às cidades fortes. Todo o povo se tornou em paz a Josué ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, trouxeram-lhes aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: Chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços.
Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disto, Josué os feriu, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirasse dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao mesmo dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, feriu a fio da espada e destruiu seu rei, e eles e toda a alma que nele havia, nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina, e pelejou contra Líbina, e também o Senhor deu na mão de Israel a ela e ao seu rei, e a feriu ao fio da espada, ela e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou no dia seguinte e o feriu a fio da espada, e ela toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Líbina. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, e ele ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo o resto, Israel com ele, passou a Laquis, de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. No mesmo dia tomaram e feriram a fio da espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizera a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram ao fio da espada, assim o seu rei como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizera a Eglon, e Josué a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir, e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e os feriu ao fio da espada, e toda a alma que nelas havia destruiu totalmente, nada deixou de resto, como fizera a Hebron, a Líbina e ao seu rei, assim fez Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis, nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal.